meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que eu tô bem sumido desse canal, mas bem sumido mesmo. Tem bastante ciência disso na real. É assim que o Brasil foi eliminado da Copa, eu sinceramente perdi muito do tesão que eu tinha por continuar gravando os vídeos. Eu até citei isso no vídeo da eliminação. E eu tinha até pensado em voltar a comentar porque a volta do Brasileirão tava logo ali. E, como dá pra perceber, eu sou tricolor. Eu não queria comentar só sobre o Fluminense, até porque eu não sou setorista do clube nem nada do tipo, mas é um infortúnio imenso que o primeiro vídeo que eu vá fazer pós a era das seleções seja sobre o meu clube. Cara, é um negócio complicado de explicar. Complicado mesmo. Inclusive, vou até chegar um pouco mais perto no microfone, porque tá até difícil de subir o tom, sabe? Cara, o ano do Fluminense é algo, como já havia dito, difícil de explicar. Esse vídeo não tem um tema central, também não é um vídeo de desabafo. Sendo bem sincero, eu não faço ideia do que é esse vídeo. O Fluminense, nesse exato momento, ele acabou de ser eliminado pro Vasco da Gama, seu rival, na Copa do Brasil. Isso não é um choque pra mim. Pra ser sincero, eu já sabia que o Fluminense ia perder e ia ser eliminado pro Vasco, mesmo que há uma disparidade enorme na qualidade dos elencos, e enorme mesmo. Eu sabia que o Fluminense ia perder. O Vasco pode estar na pior situação da história e o Fluminense pode estar disputando o Mundial. Eu não vou pôr o Fluminense como favorito. Porque é uma questão, eu não vou nem falar espiritual, é mais uma questão de postura. A postura em campo do Fluminense contra o Vasco é algo vergonhoso. Mas vergonhoso mesmo. Cara, foram dois jogos. É até difícil de falar, porque foram dois jogos muito feios, pra ser bem sincero. Mas muito, 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 muito feios mesmo. O segundo jogo melhor, pro lado do Vasco, mas também muito feio. Pra ser bem sincero, se não fosse o Vasco jogando contra o Fluminense, fosse um time um pouquinho com mais qualidade, o Fluminense teria levado uma goleada de 5, 6, 7-0. Muito por parte do planejamento do clube. O Fluminense ele foi a campo com dois zagueiros no primeiro jogo, apenas dois zagueiros no elenco. Eu entendo que o James, o Freitas, o Mijan e o Thiago Silva estavam lesionados, mas foi de escolha do próprio técnico não subir nenhum menino da base. E cara, sendo bem sincero, você não precisa subir um garoto da base para que ele seja titular imediato. Mas se um dos seus zagueiros, que o seu departamento médico já está lotado deles, se lesionar em campo, você vai fazer o quê? Você vai recuar um dos seus volantes, você vai te puxar um dos seus laterais. Eu não entendo o planejamento por parte de Luiz Ubeldia e por parte da diretoria do Fluminense. Cara, o Fluminense ele faz um esforço muito grande, mas um esforço muito grande no primeiro jogo para simplesmente não existir em campo. O Fluminense, ele com o trabalho do Luiz Ubeldia, ele mantém uma postura de o melhor mandante sempre. O Fluminense ele gosta de jogar como mandante e quando ele não é o mandante, ele se fecha por completo. Muitas das vezes não funciona, até porque o Fluminense é um dos times com mais gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Nas Copas eu não vou dar essa certeza,
mas é um setor defensivo muito frágil. E sendo bem sincero, não faz sentido você se fechar se mesmo você se fechando, você continua sendo vazado. Mas vamos lá. O Fluminense foi a campo no primeiro jogo, 0-0, tudo empatado. Porém, no segundo tempo, as mexidas do Zubeldia convidam mais o Vasco para jogar em cima do Fluminense. Tanto que as chances claras que tiveram no primeiro jogo foram do Vasco. O que já devia ser um botão de alerta para o time do Fluminense no jogo da volta. O Fluminense começa o jogo no jogo da volta muito, mas muito, mas muito morno. E não só convida o Vasco para jogar na sua área, como aceita tudo o que acontece em campo. Eu estou anestesiado no momento, porque, novamente, eu já sabia que o Fluminense ia perder esse jogo. Mas a forma que o Fluminense perde esse jogo beira o inacreditável. Eu tenho um amigo, o João da Hora, em que ele me disse que lembrou o 7-1. Assim, eu era uma criança, eu sou um adulto muito esperançoso. Então eu acreditava que o Brasil ia ganhar. Ele achava que o Brasil ia perder aquele jogo. Só que é aquilo, você não espera que seja esse baque. Sabe? Você acredita que você vai perder, mas que você perde de 1-0, você perde suado, você perde tentando. Você toma um espanco do outro time, é algo que não entra muito na sua cabeça. E essa eliminação tá custando entrar na minha cabeça. Eu não entendo os planos das contratações do Fluminense. O Fluminense gasta 65 milhões de reais com o Rodrigo Castillo, que inclusive o Rodrigo Castillo não está lesionado no momento. O Rodrigo Castillo, ele nem ao menos é relacionado para o jogo. Vamos lá. O Fluminense, ele tem uma postura ridícula no ano de 2026. Com todo respeito, você pode ter os seus ideais como torcedor, como amante de futebol, como amante de regras, N coisas. Mas não existe em lugar algum um time que se preze um time sério, um time competente, um time competitivo. Não existe, em hipótese alguma, esse time ceder espaço para um rival direto, que foi o que o Fluminense fez no início do ano. O Flamengo foi prejudicado por conta do seu voo, com todo respeito ao Fluminense. Eu tô até me perdendo, peço perdão. Com todo respeito ao Flamengo, mas o Fluminense não tinha nada a ver com isso. E foi pedido para que adiasse esse jogo. O Fluminense até então tinha um ano bom, estava jogando um bom futebol. O início do trabalho de Luiz Zubeldia era um bom trabalho. Eu até disse muitas vezes que se existissem mais jogos naquele Brasileirão, o Fluminense poderia sim ser campeão, porque não tinha um time específico para poder bater o Fluminense, a não ser o próprio Fluminense se acabando nas suas próprias ideias. E o Fluminense virou muito refém disso. A final do Carioca, o Fluminense entra completamente irreconhecível contra o Flamengo. Não era mais aquele Fluminense que corria para tentar roubar bolas na frente, que armava jogadas muito bem. Era sempre jogadas de um, no máximo dois toques. Jogadas bonitas de se ver. O Lúcio Acosta jogando um futebol absurdo. O John Kennedy, que estava tendo seus lampejos finalmente aparecendo. O Fluminense queria muito futebol. Após a final do Carioca, que inclusive foi um dos piores jogos, uma das piores finais que eu assisti no futebol carioca, e olha que isso é bem difícil, para ser bem sincero, o Fluminense desmorona.
desmorona em suas ideias. O trabalho de Luiz Beldia emporquece e muito. E cara, é assustador. Mas assustador mesmo. O Fluminense ele começa a ir mal em todas as competições que está jogando. Tinha muita sorte de que tinha começado o Campeonato Brasileiro e já tinha começado a fazer a sua gordurinha. Gordurinha essa que já está caindo por terra no momento. O Fluminense tem muitas chances de ficar abaixo do meio de tabela se continuar da forma que está. E sendo bem sincero, eu não acredito na classificação do Fluminense na Libertadores. O Fluminense vem de 2 partidas muito ruins contra o Independente Rivadavia. Teve essa peça pregada pelo destino, porque teve a sua classificação muito graças à vitória do Rivadavia. O destino é uma caixinha de surpresas. Mas, cara, é muito esquisito ver o perfil das contratações do Fluminense. Eu não vou negar. Eu também gostei da contratação do atleta Hulk. O atleta Hulk, ele é um atleta com um nome gigantesco. Gigantesco, gigantesco mesmo. Traz bastante mídia pro clube. Mas ele não foi contratado como marqueteiro. Ele foi contratado para jogar. Certo? E o atleta Hulk, ele não entrega o que ele está recebendo. Pra ser bem sincero. Ele pode muito bem estar sendo refém do esquema tático. Eu achei que, inclusive, que ele entrou bem no jogo de hoje. Ele e Paulo Henrique Ganso entraram bem. Germancano, nem tanto. Muito pelo contrário, na real. Mas a forma como o jogo progrediu com esses dois jogadores, o Paulo Henrique Ganso e o Hulk, é triste porque você não consegue confiar nesses jogadores mais do que 10 minutos. Teve um momento, eu não lembro se foi o Cauã Barros, já não lembro qual era o jogador do Vasco, mas ele pegou a bola no meio campo e tinham 3 jogadores do Fluminense para parar ele. Os 3 jogadores eram Paulo Henrique Ganso, Germancano e Hulk. Eu sabia que ele ia continuar com aquela bola, pra ser bem sincero. Tinha certeza que ele ia continuar com aquela bola. E não deu outra. O Fluminense sai eliminado no jogo de 3-1 pro Vasco. A torcida, com todo respeito, a torcida do Fluminense deu um show no estádio. A torcida do Vasco também deu um show. Mas o elenco foi completamente engolido. O trabalho de Luiz Obeldia, ruim, mas ruim há muito tempo. O trabalho terminou no primeiro semestre. Na pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense poderia e deveria ter ido atrás de outro técnico. Não é apenas uma reclamação de um torcedor que está frustrado no momento, mas também como um analista, eu já trabalhei como analista de esporte e dá para ver uma clara insatisfação do elenco com o trabalho do técnico atual. Alguns jogadores que inclusive estavam jogando muito bem no início, hoje em dia estão irreconhecíveis. Vide Savarino e Lúcio Acosta. Jogadores simplesmente que parecem comuns, completamente comuns da bola no momento. E o futuro pro ano do Fluminense, que após esse jogo também perdeu o John Kennedy. E pela forma como o John Kennedy saiu chorando e muito, sem conseguir andar de campo, muito provavelmente o ano do Fluminense e o ano do John Kennedy acabou. Eu não vejo o Fluminense sendo competitivo em nenhuma das competições de que sobraram, seja ela Libertadores, seja ela Brasileirão. Vai ser mais um ano em que o Fluminense, que não é conhecido por ser muito campeão, vai continuar sem taças. E são notícias ruins atrás de notícias ruins. É o departamento médico cheio, é a insatisfação da torcida, tanto com a diretoria, tanto com o treinador. É jogadores criados na base sendo vendidos por merrecas para times medíocres europeus, simplesmente para suprir. Inclusive, é algo que eu deveria comentar. O Fluminense, ele tem uma gestão tão esquisita que, ao ser eliminado nesse jogo para o Vasco da Gama, o Fluminense obrigatoriamente terá que vender o Hércules. O Zenit já estava de olho por ter sido frustrado pelo Botafogo no caso do Danilo.
E o Fluminense muito provavelmente vai vender o Hércules pela primeira merreca que o Zenit oferecer para eles. Porque o Fluminense precisa fazer fluxo de caixa. O Fluminense deveria conseguir por conta das premiações. Isso não vai acontecer, sendo bem sincero. E é mais uma vez uma projeção por parte da diretoria. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores em 2023 e se você é torcedor do Fluminense ou se você é corneteiro do Fluminense, você vai lembrar do pacotão de contratações que o Fluminense fez após a Copa Libertadores, onde nesse pacote se encontrava o jogador Douglas Costa, que hoje em dia está jogando na quinta divisão da Itália. Quinta divisão. Então, cara, não é de hoje. O problema é muito estrutural, o problema é cultural, o problema é de postura. Novamente, são bons nomes que estavam em campo, bons nomes que não apareceram. Eu não vou nem reclamar do Canóbio. Eu reclamei muito durante o jogo, mas eu não vou nem reclamar do Canóbio, porque, sinceramente, errado é quem colocou ele em campo. E o mesmo vale pro Nonato. Termino esse vídeo. Sei que é um vídeo um pouco mais monótono comparado a todos os outros vídeos que eu fiz sobre jogos da seleção. Um pouco desconexo. Eu tinha dito que não era para ser um desabafo. Acredito que tenha sido sim um desabafo, por mais que não tenha sido planejado. E tentarei mesmo voltar com esse canal, por mais que no momento esteja difícil, não pela questão de tempo, mas pela questão de ânimo. E eu espero apoio de todos os meus amigos que assistem, porque eu sei que quem assiste são os meus amigos. Se vocês gostam do conteúdo, deixe nos comentários aí. Eu sei, eu acho muito esquisito falar coisas assim, mas de verdade, espero que tenham gostado. Se você não é tricolor, muito provavelmente você vai gostar desse vídeo. E eu dou meus parabéns ao Vasco da Gama, porque fez por merecer a classificação no jogo de hoje. E fez por merecer e muito, até porque, novamente, a diferença de elenco era abissal. O ano do Vasco não é um ano bom, muito pelo contrário. O Vasco, por pouco, não chega para essa Copa do Brasil sem treinador. E o Vasco fez o que fez com o Fluminense. Então, palmas para o Vasco da Gama. E uma mancha histórica na marca desse clube tão querido, que é o meu clube Fluminense. Valeu, rapaziada. Fica pra próxima. Tchau, tchau.